Nenhuma guerra, nenhum cataclismo natural, nenhuma outra epidemia na história da humanidade matou uma parcela tão grande da população em um período tão curto de tempo. Esta é a história da maior catástrofe demográfica que o mundo já viu, a história completa da peste negra. Tudo começou de forma silenciosa, em um dia de outubro de 1347. 12 navios mercantes genoveses, voltando do Mar Negro, chegaram ao movimentado porto de Messina, na Sicília. Mas quando as autoridades portuárias subiram a bordo, o que encontraram foi uma visão do inferno. A maioria dos marinheiros estavam morta, e os poucos que ainda respiravam estavam cobertos de inchaços escuros, tumores negros, alguns do tamanho de um ovo, que cresciam em suas virilhas, axilas e pescoços. Deles escorria sangue e pus. As ordens foram imediatas e desesperadas: expulsar os navios do porto. Mas a morte já havia desembarcado. Já era tarde demais. Os números que se seguiram são de uma escala que desafia nossa compreensão. Nos 6 anos seguintes, a peste negra ceifou entre 25 e 50 milhões de vidas. O historiador Oli Benedicto, um dos maiores especialistas no assunto, estima que cerca de 60% de toda a população europeia foi exterminada. Pense nisso por um momento. Mais da metade do continente. Em cidades como a próspera Florença, os registros indicam que 80% dos habitantes desapareceram em questão de meses. Uma civilização inteira foi levada à beira do colapso total. Mas de onde veio essa doença? Como um inimigo invisível pode devastar um continente inteiro com tamanha velocidade, com tamanha fúria? A busca por respostas nos leva para muito longe da Europa, para as vastas e remotas estepes da Ásia Central. Hoje, a ciência moderna nos dá a resposta. A peste negra é causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis. Ela existe naturalmente em populações de roedores selvagens como marmotas que habitam as estepes da Ásia. Por séculos, sua origem exata foi um dos maiores mistérios da história. Até que, em 2022, uma pesquisa publicada na revista Nature finalmente encontrou a peça que faltava. Em cemitérios do atual Quirguistão, datados do ano de 1338, cientistas encontraram o DNA da bactéria nos dentes das vítimas. Era a prova irrefutável. O ponto zero da maior pandemia da história havia sido localizado. Mas a bactéria por si só não explica a catástrofe. Foi preciso uma tempestade perfeita de fatores. Primeiro, a pequena idade do gelo. Uma mudança climática que resfriou o planeta, devastou colheitas e criou um ambiente mais favorável para a bactéria. Segundo, a Pax Mongolica, um período de relativa paz estabelecido pelo Império Mongol que, ironicamente, transformou as antigas rotas da seda em superestradas para a doença se espalhar. E terceiro, e talvez o mais importante, a Grande Fome de 1315 a 1322, que havia deixado a população europeia cronicamente desnutrida, vulnerável, com seu sistema imunológico já comprometido. O palco estava montado. A bactéria viajou da Ásia Central em direção ao oeste por essas rotas. E o ponto de ignição, o evento que efetivamente arrombou os portões da Europa, aconteceu em 1346, durante o cerco à cidade de Cafa. Foi lá que a história testemunhou um dos primeiros e mais letais atos de guerra biológica já registrados. Cafa, hoje a cidade de Teodósia, na Crimeia, era um rico entreposto comercial genovês. Em 1346, o exército mongol da Horda Dourada cercou a cidade. Mas a peste começou a dizimar as suas próprias tropas. E o que aconteceu a seguir foi um ato de desespero e brutalidade que mudaria o mundo. Como relatou uma testemunha ocular, o italiano Gabriele De Mussi, os tártaros, exaustos pela doença, ordenaram que os cadáveres fossem colocados em catapultas e lançados para dentro da cidade. Corpos infectados choveram sobre as muralhas, espalhando contágio. Quando os navios genoveses finalmente conseguiram escapar do cerco, eles não levavam apenas mercadorias, levavam a praga. Em outubro de 1347, um desses navios fugitivos atracou em Messina. A peste negra havia chegado à Europa. E sua propagação seria implacável, uma onda de morte que seguiria as mesmas artérias do comércio e da vida medieval. Parte da terrível eficácia da praga vinha de suas 3 formas de ataque. A peste bubônica era mais comum, transmitida pela picada de pulgas que viviam em ratos infectados. Ela causava os bubões, os tumores negros, e matava até 75% das vítimas. Depois havia a peste septicêmica. Nela, a bactéria invadia diretamente a corrente sanguínea, causando hemorragias massivas e levando à morte em questão de horas. Era quase 100% fatal.
E a mais terrível de todas, a peste pneumônica. Essa forma atacava os pulmões e era transmitida de pessoa para pessoa, pelo ar, através da tosse. Imagine uma doença que se espalha com a facilidade de um resfriado, mas que tem a letalidade de quase 100%. Esse era o terror que a peste negra liberou sobre o mundo. A praga não apenas viajava, ela explodiu pelo continente. O que começou num porto da Sicília em outubro de 1347, em janeiro de 1348 já consumia os grandes centros comerciais da Itália. Em junho daquele mesmo ano, incendiava Paris e a Espanha. Em 1349, era a vez da Alemanha e da distante Noruega. Em 1351, chegava aos confins da Escandinávia. Em 1353, fechava o ciclo na Rússia. Em apenas 6 anos, um continente inteiro foi percorrido. Nenhuma fronteira, nenhuma muralha, nenhum exército foi capaz de detê-la. Os números das cidades são difíceis de processar. Em Florença, como já dissemos, estima-se que 80% da população morreu. Em Hamburgo, pelo menos 60%. Em Paris, metade dos seus 100 mil habitantes pereceram. Por trás de cada um desses percentuais, há uma metrópole que foi esvaziada, uma cidade que se tornou um cemitério a céu aberto. Mas a peste negra não matou apenas corpos. Ela atacou a própria alma da sociedade medieval, destruindo os laços que a mantinham coesa, a fé, a família, a lei e a compaixão. O que a morte fez aos vivos foi talvez ainda mais assustador. O pavor era tão absoluto, tão paralisante, que ele dissolveu o mais fundamental dos instintos humanos, o cuidado com a própria família. O escritor Giovanni Boccaccio, que sobreviveu ao horror em Florença, descreveu um mundo se desfazendo em sua obra-prima, o Decameron. Ele escreveu: irmão abandonava irmão. E o que é ainda mais espantoso, pais e mães recusavam-se a visitar e cuidar de seus próprios filhos, como se eles não fossem deles. O medo do contágio se tornou mais forte do que qualquer laço de sangue ou afeto. Para uma sociedade profundamente religiosa, onde o ritual da morte era uma passagem sagrada para a vida eterna, a praga trouxe o colapso espiritual. O velório, a missa de corpo presente, o enterro digno, tudo desapareceu. O cuidado, a memória, a dignidade, tudo foi substituído pela necessidade brutal de lidar com uma montanha de cadáveres. Os mortos eram jogados em valas comuns, às centenas, sem nome, sem cerimônia, como se nunca tivessem existido. A ordem social inteira se desfez. Os ricos e nobres fugiram para suas propriedades no campo. Padres que estavam na linha de frente morriam aos montes. Muitos dos sobreviventes, aterrorizados, se recusavam a dar a extrema-unção aos moribundos. Em Avignon, o Papa Clemente VI chegou ao ponto de autorizar que leigos ouvissem confissões, uma capitulação teológica impensável. E, em desespero, movimentos extremistas como os flagelantes surgiram. Eram grupos de penitentes que viajavam de cidade em cidade, se açoitando em praça pública, acreditando que a dor expiaria os pecados que teriam trazido a ira de Deus sobre o mundo. Quando o sofrimento é incompreensível, a natureza humana muitas vezes busca um culpado. E na Europa do século XIV, o bode expiatório escolhido foram as comunidades judaicas. A acusação, totalmente infundada, era de que os judeus teriam envenenado os poços de água para matar os cristãos. O próprio Papa Clemente VI declarou que a acusação era falsa, apontando que a praga matava a todos, sem distinção. Mas a lógica do pogrom, um massacre organizado de um grupo étnico ou religioso, não precisa de provas. Em Toulon, na França, ocorreu o primeiro massacre. O mais terrível, talvez, tenha sido em Estrasburgo, onde, em um ato de histeria premeditada, 2.000 judeus foram queimados vivos, antes mesmo que a praga chegasse à cidade. Ao todo, 350 pogroms foram documentados. 60 grandes comunidades judaicas foram completamente extintas. Diante de um inimigo que não podiam ver, tocar ou compreender, os médicos medievais se viram em um estado de absoluta impotência. Suas únicas armas eram teorias antigas que, diante da realidade, se provaram completamente inúteis. A prestigiada Faculdade de Medicina de Paris emitiu um diagnóstico oficial. A causa era uma conjunção astrológica de planetas que havia corrompido o ar, criando um miasma mortal. O tratamento recomendado? Queimar ervas aromáticas para purificar o ambiente. Mas enquanto a ciência oficial se escondia atrás da astrologia, homens como Guy de Chauliac, o médico do Papa, arriscavam suas vidas na linha de frente. Ele permaneceu em Avignon para tratar os doentes,
contraiu a praga e sobreviveu. E com base na observação direta, concluiu, de forma brilhante, que a doença era contagiosa e que tinha duas formas distintas. Um pequeno, mas corajoso passo em direção à ciência moderna. A primeira e mais violenta onda da peste negra recuou por volta de 1353, mas a bactéria permaneceu, retornando em surtos por mais de 3 séculos. A Europa sobreviveu, mas o mundo que a praga deixou para trás foi permanentemente e profundamente alterado. A Idade Média, em muitos aspectos, morreu junto com as vítimas da peste. A consequência mais imediata foi econômica. A morte de até 60% da força de trabalho gerou uma escassez de mão de obra sem precedentes. De repente, os camponeses e servos sobreviventes tinham poder de barganha. Eles podiam exigir salários mais altos, melhores condições e, finalmente, a liberdade. Os senhores feudais, desesperados por trabalhadores, foram forçados a ceder. Em poucas gerações, o sistema feudal, o pilar que sustentou a Europa por 1000 anos, começou a ruir. Outras sementes de um novo mundo foram plantadas. A autoridade da Igreja Católica, que não pôde explicar nem impedir a catástrofe, foi profundamente abalada, abrindo caminho para a Reforma Protestante 1 século e meio depois. A arte se tornou obcecada com a danse macabre, a dança da morte, uma imagem que lembrava a todos que a morte não distingue entre rei e camponês. E o mais importante, na cidade portuária de Ragusa, em 1377, foi inventada a quarentena, a prática de isolar navios por 40 dias antes de permitir o desembarque. Era o nascimento da saúde pública, uma lição amarga aprendida com milhões de vidas. Como resume o historiador Ole Benedicto, a peste negra foi um ponto de virada, o agente crítico de mudança histórica em toda a Europa de sua época. Não foi apenas uma tragédia, foi um motor involuntário que acelerou o fim de uma era e pavimentou o caminho para o mundo moderno. Eles morreram. E de suas mortes, de seu sofrimento inimaginável, nós aprendemos como sobreviver.